Band Cidade Primeira Edição vem chegando e eu trago as principais notícias da nossa região. Agora imagem ao vivo de Taubaté. Nesse momento a temperatura por lá é de 32 graus. Fique com a gente, eu te faço companhia até a 1 da tarde. Terminou ontem, por volta das 11 da noite, o julgamento de Sidney Martins dos Santos, acusado de matar e enterrar a filha Giovana em maio de 2022. Quem tem mais informações desse caso que chocou a região é a repórter Caroline Corrêa. Carol, foram mais de 12 horas de julgamento, né? Boa tarde. Isso mesmo, Carol. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Começou por volta das 11 da manhã e terminou por volta das 11 da noite. E Sidney Martins dos Santos foi condenado a mais de 25 anos de prisão em regime fechado por matar e enterrar a própria filha em casa, no quintal de casa. A condenação foi feita nesta quarta-feira após um júri popular ser realizado na cidade. Sidney foi considerado culpado pelo júri e condenado por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. A decisão cabe recurso e o advogado de Sidney deve recorrer. O júri popular é adotado sempre em crimes contra a vida, como homicídio e latrocínio. E nesse caso, 7 cidadãos, sendo então 4 homens e 3 mulheres foram escolhidos por sorteio para compor o conselho de sentença para decidir então se o réu era ou não culpado. O julgamento contou com depoimentos então da defesa e acusação e Sidney optou por ficar em silêncio em boa parte, né, na verdade, durante todo o julgamento. Só para a gente relembrar esse caso, então, a menina Giovana da Costa Martins ficou desaparecida por mais de 20 dias. E ao investigar o crime, a Polícia Civil encontrou o corpo da menina dentro do quarto do irmão, no fundo da casa onde a família morava. Sidney, né, o pai, confessou que matou a menina durante uma discussão e ele estava sob o efeito de drogas. Carol, volto com você aí no estúdio. Perfeito, Carol. Obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a se falar ainda hoje no Band Cidade. Moradores do bairro Capão Grosso 1, na zona leste de São José dos Campos, fizeram um protesto nessa manhã para pedir melhorias no transporte público. Um grupo queimou pneus em uma via de acesso ao bairro que ficou parcialmente bloqueada. Os manifestantes reclamam da falta de ônibus para atender o bairro e afirmam que os coletivos chegam apenas até o Capão Grosso 2. Segundo eles, cerca de 1.500 pessoas são afetadas. A Prefeitura de São José dos Campos informou que o Capão Grosso é atendido pelas linhas 244 e 206, principalmente nos horários de maior fluxo, mas que a equipe técnica irá analisar as demandas da região. Nesse momento, o trânsito está totalmente liberado no local. Em Ilhabela, uma operação policial resultou na apreensão de máquinas caça-níqueis e em 2 detidos nessa quarta-feira. Ao todo, 4 equipamentos foram encontrados em pleno funcionamento num bar no bairro Barra Velha. No interior das máquinas havia cerca de R$ 1.700. O proprietário do bar, um homem de 55 anos, foi encaminhado à polícia e deve responder por prática de jogo de azar. Em outra ação, no mesmo dia, policiais viram um indivíduo suspeito pulando o muro. Na abordagem, foram encontradas drogas e dinheiro dentro da roupa íntima dele. Ele também foi levado à delegacia, onde foi verificado que já tinha passagens por tráfico de drogas. Em Taubaté foi divulgado ontem o laudo que apontou as causas do incêndio que matou uma idosa e 2 crianças em um apartamento no bairro Independência. O laudo da Polícia Civil apontou que o incêndio foi provocado por problemas técnicos verificados em um dos aparelhos de ar-condicionado do apartamento. Uma idosa de 71 anos e os 2 netos dela, de 6 e 13 anos, morreram. O incêndio foi num apartamento num prédio de alto padrão da Avenida Itália, em Taubaté. O caso ocorreu em janeiro. As 3 vítimas chegaram a ser socorridas, mas como inalaram muita fumaça, não conseguiram resistir e morreram. O apartamento chegou a ser interditado pela Defesa Civil. Tragédia, né?
Em Jacareí, a polícia prendeu um homem em flagrante por extorquir um casal. A notícia é um dos destaques do nosso portal, o bandvale.com. Segundo a investigação, as vítimas chegaram a fazer alguns pagamentos e, enquanto estavam na delegacia, receberam novas mensagens do golpista exigindo mais dinheiro. Com isso, a polícia conseguiu armar o flagrante, melhor dizendo, e prender o homem. Para mais detalhes dessa e de outras notícias, acesse o portal bandvale.com. Você sabia que é possível usar parte do imposto de renda a projetos sociais da nossa região? Pessoas físicas podem destinar até 6% do imposto e é uma maneira simples de apoiar iniciativas que dependem de doações. Já são 28 anos promovendo assistência social e educacional a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Atualmente, 220 pessoas são atendidas no Projeto Esperança em Taubaté. Na instituição, são oferecidas atividades esportivas, recreativas, além de cursos complementares. Essas atividades no contraturno escolar é o serviço de convivência, que é uma parceria que a gente tem com a Prefeitura de Taubaté. A gente também tem a oficina de esporte e musicalização. Assim como grande parte de projetos sociais e beneficentes, para manter o atendimento gratuito, o espaço depende de verbas públicas e doações para se manter. A questão que a gente fala de doação de voluntário, é muito importante, porque a gente vai atrás, tenta captar recurso, mas é tudo da questão voluntária, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica. Outro recurso financeiro que ajuda bastante o Projeto Esperança é a campanha Eu Sou um Cidadão Solidário, que promove a destinação de parte da restituição do imposto de renda para incentivo a projetos sociais e culturais do país. É muito importante porque muitas entidades sobrevivem e conseguem fazer, num período de 1 ano, esse trabalho com esse dinheiro. Essa destinação faz parte da Lei de Incentivos Fiscais do Governo Federal e permite que recursos do imposto de renda sejam direcionados para fundos especiais. É uma forma que o contribuinte tem para fazer com que parte do imposto de renda dele fique na cidade dele e seja destinados ao fundo do direito da criança e adolescente e ao fundo da pessoa idosa. Pagar nada mais por isso, porque se der imposto a pagar, o valor que ele vai doar é abatido integralmente do imposto a pagar e se tiver imposto a restituir, esse valor doado será somado à sua restituição. Para fazer a doação do imposto de renda é bem simples. Pessoas físicas podem destinar até 6% do imposto devido. No ano passado, mais de 46 mil pessoas no estado de São Paulo optaram pela doação. É só ele acessar, identificar a doação, tem nacional, estadual e municipal, ele vai lá em municipal, escolhe o estado de São Paulo e vai identificar o município dele, onde vai estar. É só identificar o município, o conselho e fazer a doação. Muito fácil, muito simples. Se as pessoas soubessem que podem doar, isso não vai pagar nada mais por isso e vai direcionar uma parte do imposto dela para as entidades beneficentes da cidade dela, com certeza muita gente ia fazer a doação. Band Cidade vai para um rápido intervalo. Eu volto já já. De volta com Band Cidade, São José dos Campos é a cidade com o maior acumulado de chuvas no estado de São Paulo, segundo o balanço divulgado hoje pela Defesa Civil Estadual. Nas últimas 24 horas foram 36 milímetros. Ontem, o cruzamento da Praça Alexandre Magno com a linha verde ficou completamente alagado no Jardim Oriente. No Parque Industrial, a rua virou um rio. Registros também na Zona Sul mostram a força dos ventos. Parte da estrutura metálica da cobertura de uma faculdade desabou. A Avenida Andrômeda também ficou cheia de água. Já em Pindamonhangaba, a estrada José Benedito Marcondes Vieira chegou a ser interditada após um cabo de energia atingir um carro durante o temporal. O motorista conseguiu sair do veículo e não ficou ferido. E olha, tem virada no tempo prevista para amanhã, viu? Alerta de fortes pancadas de chuva no Vale do Paraíba, com indicação de acumulados de até 250 milímetros. Quem volta para trazer os detalhes ao vivo é a repórter Caroline Corrêa. Oi, Carol, como é que vai ser essa mudança? Oi, eu de novo. Bom, essa mudança, na verdade, já tem começado em alguns lugares. Aqui em Taubaté, Carol, agora parou de ventar, mas estava ventando aquele ventinho de chuva, porque essa onda de calorão tá com o tempo contado, Horas contadas para acabar. Ela termina hoje, mas vem essa frente fria trazendo, então,
muita chuva para a nossa região, como você mesmo disse, um acumulado que pode chegar a 150 milímetros na região da Serra da Mantiqueira e aqui do Vale do Paraíba. E com essa chuva, que deve permanecer até sábado, vai trazer raios, rajadas de vento e muito cuidado também lá no litoral norte, porque essa mudança vai ter um impacto muito grande. Chuvas mais intensas estão previstas para o litoral norte, então a gente já reforça o cuidado do pessoal, né? Inclusive a Defesa Civil do Estado faz esse alerta e por isso a atenção deve ser redobrada, caso aí com fiação, né? Tirar as coisas da tomada é bastante importante nesse período, Carol. Mas e aí, eu quero saber, tá feliz com esse calorão indo embora? Tá ansiosa para a chegada dessa frente fria? Volto com você aí no estúdio. Eu tô, Carol, mas ao mesmo tempo a gente fica preocupados, né? Porque a gente não quer que essa frente fria traga estragos, né? Chuva forte. Então tomara que ela seja tranquila, né? Sem temporais e só aí com as temperaturas ficando mais amenas, né? Vamos ficar na torcida. Obrigada aí pelas informações. E vamos ver mais detalhes de como fica o tempo na nossa região na tarde de hoje. Acompanhe comigo aqui no nosso telão as informações da previsão do tempo. Em Aparecida, hoje a máxima é de 32 graus, ainda faz calor aqui na nossa região ao longo do dia. Tem chance de temporal em Aparecida, então fica o alerta. Em Caraguatatuba também tem chance de temporal ao longo do dia e lá mais quente, máxima de 35 graus. Lagoinha com máxima de 30, possibilidade de chuva fraca ao longo aí dessa quinta-feira. Próxima tela, vamos ver mais algumas cidades aí que a gente separou. Em Paraibuna, a máxima hoje pode chegar aos 32 graus. Na cidade também tem chance de tempestade. Lorena, máxima de 33, também com essa chance de chuva forte ao longo do dia. Tremembé, máxima de 33 também e a mesma chance aí de temporais. Então, praticamente toda a região aí com chance de chuva, né, ao longo do dia. Em São José dos Campos, hoje máxima de 33, aqui em São José também pode chover com raios, trovoadas, fica o alerta então para os moradores. E agora a gente tem aquele panorama com a tendência para os próximos dias. Amanhã, sexta-feira, olha só como a máxima já cai, praticamente quase 10 graus, né? Caindo 9 graus, amanhã a máxima não deve ultrapassar dos 24 graus, pode chover em São José dos Campos. No sábado, o sol aparece mais, não deve chover, máxima se mantém nos 24 graus. E no domingo, temperatura já volta a subir mais um pouco, tem chance de temporal. E na segunda-feira faz mais calor e tem chance de chuva também, intercalado, aí o dia deve ser intercalado com momentos de sol. Patrimônios históricos de Pindamonhangaba, 2 igrejas da cidade serão restauradas. E parte do recurso vem da Lei Rouanet, de incentivo fiscal do governo federal. Enquanto isso, em Taubaté, a Igreja do Rosário segue interditada, isso há 14 anos. E ainda sem verba para as obras necessárias, tanto na parte interna como externa. Após uma década fechada à espera de reforma, a Igreja São José, em Pindamonhangaba, deve ser restaurada. O cronograma prevê a entrega da obra em 1 ano e meio, mas tudo vai depender dos recursos financeiros adquiridos. O valor da reforma é de R$ 2.600.000. A Mitra Diocesana de Taubaté fez um aporte de R$ 83.000 para iniciar os trabalhos, que teve o projeto contemplado pela Lei de Incentivo Rouanet. Tem uma importância histórica, cultural e religiosa para o povo de Pindamonhangaba. A igreja tem um valor histórico nacional. Aqui estão enterrados 14 integrantes de Pindamonhangaba que fizeram parte da comitiva de Dom Pedro I durante a proclamação da República. Os restos mortais de Dom Pedro veio para ir para o Museu do Ipiranga. A cidade, praticamente a única cidade em que parou, foi aqui em Pinda e nessa igreja. No processo de restauro, as características originais da igreja vão ser mantidas. A gente apresentou o projeto arquitetônico no CONDEFAT, foi aprovado e eles pediram que, antes de dar início à obra, a gente elaborasse o programa de prospecção pictórica. O que significa isso? Vir identificando quais eram as cores e as pinturas originais da igreja. A Capela de Santana, também em Pindamonhangaba, carrega o DNA da criação do bairro que leva o nome da igreja. O templo tombado sofreu avarias ao longo dos anos e precisou de reparos. A Paróquia Santana iniciou o processo de restauro do local. A comunidade conseguiu aqui, entre o telhado e a torre,
um empenho de quase R$300 mil. E foi, pela origem, instruído e realmente conseguimos inscrevê-lo na Lei Rouanet. Enquanto isso, outros prédios que pertencem à Mitra Diocesana estão fechados. É o caso da Igreja do Rosário, em Taubaté, interditada pela Defesa Civil há 14 anos e sem previsão para o início das obras de restauro. Dá dó, porque vai deteriorar tudo. A história de Taubaté está aí, né? Porque isso aqui já tem mais de século. A Igreja do Rosário, construída em 1700, é considerada uma das principais relíquias arquitetônicas da cidade. Carrega nas suas paredes a história dos negros em terras taubatianas. A relação entre os escravocratas e os escravizados tem nessa igreja um protagonismo, pelo menos um grande papel. A Diocese de Taubaté busca por recursos para restaurar a igreja desde 2011, tendo protocolado um projeto na Secretaria de Cultura para receber subsídios fiscais. O projeto foi aprovado em 2012. Obras de intervenções emergenciais foram feitas na edificação entre 2011 e 2013. Atualmente, o projeto conta com patrocínio de empresas e apoio de entidades locais. O poder público tem responsabilidades que são incontornáveis. Uma delas, constitucionalmente, você tem que manter essa igreja em pé. A Prefeitura de Taubaté disse em nota oficial que tem realizado ações para preservar e restaurar a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Em uma vistoria feita no último mês, a pedido do Ministério Público, danos significativos foram encontrados nas partes internas e externas da igreja, agora acompanhados pela Prefeitura em conjunto com a Mitra Diocesana, responsável pela manutenção do imóvel. Além disso, a Câmara analisa um plano de preservação do patrimônio histórico e cultural de Taubaté, elaborado pelo Executivo, com medidas que incluem a obtenção de recursos para restaurar a igreja. Bora ver quem mandou mensagem pra gente no Band Cidade, 997-180-21. Esse é o nosso canal direto com você, que pode mandar um recado, uma sugestão e também uma reclamação. Tem lixo acumulado na sua rua? Tá preocupado com a dengue no seu bairro? Manda pra cá, a gente pode exibir a mensagem aqui ou fazer uma reportagem sobre o caso. Não esqueça de mandar o seu nome e também a cidade de onde você fala. Bora então voltar os olhos para o nosso telão? O Reinaldo de Taubaté escreveu o seguinte: boa tarde, Carol, estou sempre ligado na Band, parabéns pelas excelentes matérias. Valeu, Reinaldo, é a nossa equipe aqui do Band Cidade, né, sempre com essa missão de manter você aí de casa muito bem informado, com muita prestação de serviço, seriedade. Obrigada aí pela sua mensagem, viu? Abração para você de Taubaté. Agora a mensagem do Reginaldo de Pindamonhangaba. Oi, Carol, tudo bem? Já estou ligadinho no melhor jornal da hora do almoço. Valeu, Reginaldo. Obrigada aí pelo seu carinho. Continue com a gente, viu? Agora a Lucy, de Taubaté. Boa tarde, Carol. Aqui em Taubaté o calor está terrível. Eu e minha filha não perdemos um jornal. Pois é, Lucy, eu moro em Taubaté, saí de lá hoje de manhã e realmente estava muito quente na cidade. Primeiras horas da manhã, né, a gente já amanhece suando. Vamos ver se essa frente fria vai trazer um refresco, né? Obrigada aí pela sua participação também. Tem mais mensagem agora, Zanini, de Pindamonhangaba. Boa tarde, Carol, parabéns pelo jornalismo, Band sempre em primeiro lugar. Obrigada, Zanini, fico feliz de saber que você escolhe a gente aí para te fazer companhia na hora do almoço. Obrigada pela sua participação também. Segunda parada no Band Cidade, logo depois do intervalo, um chefe apresenta 2 receitas com o peixe olho de boi, um pescado de água salgada para você preparar na Sexta-feira Santa, quando os católicos não consomem carne vermelha em memória de Jesus Cristo. Eu volto em um instante só. Vem chegando a Páscoa e católicos mantêm a tradição de não comer carne na Sexta-feira Santa. Alguns cristãos adotam o jejum e orações em memória ao sofrimento do dia em que Jesus Cristo morreu crucificado. Essas práticas são antigas e vêm desde a Idade Média. E para quem vai continuar na tradição, preparamos 2 sugestões para o cardápio. Olha só!
A Páscoa é uma das principais celebrações do calendário cristão e durante a Semana Santa existe a tradição de não consumir carne vermelha, especificamente na Sexta-feira Santa. E para dar aquela forcinha no cardápio, preparamos 2 receitas com pescado. E quem colocou a mão na massa, ou melhor, no peixe, foi o chefe João Campos. Ele trabalha como cozinheiro há 14 anos. A primeira escolha que a gente tem que ter é escolher a proteína ou o alimento que está próximo a gente. Então, qual é o pescado que chega fresco na minha feira? Qual é o supermercado que tem um peixe bom para me fornecer? E daí sim eu vou escolher esse pescado. Entender o que o meu peixeiro tem para me indicar, o que tem na região, o que é sazonal ou não. E aí sim escolher esse pescado para depois pensar num prato. Com apenas 23 ingredientes, o chefe João Campos preparou 2 receitas para a Sexta-feira Santa. O peixe que ele utilizou foi o olho de boi, um pescado de água salgada, excelente para compor diversas receitas. Um animal que ele tem um olho muito grande, né? Ele é uma proteína de água salgada, muito comum aqui na nossa região, principalmente no litoral norte de São Paulo. É um peixe carnívoro e é um peixe que tem uma posta muito alta. Então ele substitui muito bem um bacalhau, ele substitui muito bem um salmão, dependendo da preparação. Eu consigo ter uma versatilidade utilizando essa proteína, sem precisar comprar uma proteína extremamente cara, como um salmão ou um bacalhau. Então vamos acompanhar os preparos. O chefe escolheu ingredientes fáceis de substituir e que a maioria das pessoas já tem em casa. Para as guarnições, ele separou cenoura, beterraba, azeite, coalhada seca e temperos. Para marinar os filés, ele separou azeite, shoyu, vinagre de vinho tinto, mel, óleo de gergelim, pimenta do reino, alho, cebola roxa e sal. E deixou descansar por 2 horas na geladeira, lembrando que são ingredientes para 2 receitas diferentes. Para farofa, pão triturado, manteiga e temperos. Deixar esse peixe ganhando sabor nessa marinada, produzir junto com esse peixe uma farofa feita à base de farinha de pão, mas pode ser qualquer outro farináceo, farinha de mandioca, farinha de rosca, uma farinha de milho também, que é muito comum na nossa região. Depois de marinar o peixe, ele colocou em uma frigideira quente com fio de azeite e deixou até dourar. Para finalizar o prato, o chefe colocou mais azeite, raspas de limão e brotos de beterraba. Temos 2 pratos que utilizam a mesma proteína, com temperos totalmente diferentes e com características bem diferentes. O chefe João Campos deixou mais dicas para quem ainda vai comprar o peixe. Atenção para a cor, cheiro e textura da proteína. 2 receitas práticas, com ingredientes simples, mas com muito sabor. Pensar em textura, pensar numa farofa de combinação, um purê, seja de tubérculo ou de algum outro alimento, junto com essa combinação. Os peixes de hoje eles foram feitos em frigideira, eles foram selados, né, salteados, mas eu poderia ter feito isso numa churrasqueira na brasa, que é muito comum nas famílias brasileiras. Ele poderia ter feito enrolado numa folha de bananeira no forno, ou senão num papel alumínio no forno também, sem perder a característica principal que é o peixe. Pensar no meu ingrediente e realmente acreditar que qualquer pessoa pode fazer. Trabalhar os temperos, o que eu tenho no meu quintal e na minha geladeira, que eu consigo ter um prato bem suculento com peixe. Delícia, né? Ótimas dicas. O Jornal de hoje termina aqui. Outras notícias você confere logo mais às 4 da tarde no programa Vale Urgente, que inclusive vai estar com o prefeito de Areias, Paulo Henrique Coutinho, ao vivo no estúdio. Nos encontramos de novo no Band Cidade, segunda edição, 10 para 7 da noite. E agora tenho Falando Nisso. Lucas e a Águida já estão no estúdio. Oi, pessoal, boa tarde para vocês. Qual o tema central do programa de hoje? Oi, Carol, boa tarde, minha amiga. Boa tarde, pessoal. Olha, hoje a gente vai dar muitos prêmios para quem está em casa e participar do programa falando sobre saúde bucal e harmonização facial com a Ortovip. Que legal, gente. Eu sei que muita gente tem curiosidade para saber mais sobre isso, né? Um tema que a gente vê que as celebridades sempre estão fazendo, né? Então o pessoal vai gostar de saber mais. E às vezes até assusta, né? Você vê a pessoa de um jeito, de repente ficou de outro, fala, meu Deus do céu, quanta mudança, como tá inchado. Enfim, tem muita coisa interessante e é necessário também a gente tomar cuidado, né, Carol? Com certeza, gente. Um ótimo programa para vocês, então. Beijão, até amanhã. Beijo.